Pessoal, eu quero fazer um breve comentário com vocês sobre algo que está preocupando muita gente e que ainda não é de grande debate público, mas que nós precisamos compreender e colocar no debate. Vocês sabem que nas religiões, a gente se orienta normalmente por três grandes linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento que a gente se orienta nas religiões são os livros fundadores. No caso do cristianismo, principalmente os evangelhos. A vida de Jesus, a forma como Jesus viveu e o que ele fez e praticou, isso é uma grande orientação. Depois tem outros livros do Novo Testamento e muitos livros do Velho Testamento. Do Testamento Antigo, que a gente diz, né, que é antes de Jesus. A Bíblia toda são 72 livros. E do Novo Testamento são 27 e os Evangelhos são 4. Mas o fundamental do cristianismo são os Evangelhos. Então esse é um ponto fundador, que a gente se orienta. O segundo são as doutrinas. Ao longo do tempo, as religiões foram constituindo doutrinas. Por exemplo, o catolicismo foi constituindo um conjunto de doutrinas. E essas doutrinas, para quem é do catolicismo, elas são também importantes. Devem ser levadas muito em consideração para viver aquela fé daquele jeito. Lutero já criou uma outra base doutrinária. Alguns que estavam com Lutero no começo, como Calvino, como Zwinglio, depois se afastaram do Lutero e criaram outra base doutrinária. Então o segundo ponto é a doutrina. O terceiro são as teologias. O que são as teologias? As teologias são uma reflexão que vão sendo feitas ao longo do tempo, e as teologias procuram interpretar tanto os livros fundadores quanto as doutrinas, para que elas sejam adaptadas e vividas no tempo presente. Em outras palavras, no tempo de Jesus não tinha rede social, como nós estamos aqui conversando por rede social. Não tinha. Ele tinha que fazer o sermão nos lugares amplos, normalmente um pouco mais altos que ele ficava, e o povo ficava ao redor dele, no campo, e ele tinha que falar muito alto para ser ouvido pelas pessoas. Ele não tinha rádio, não tinha televisão. Então o mundo muda e as teologias procuram adaptar tanto os livros fundadores quanto as doutrinas para o tempo presente. Muito bem. Eu diria assim, nós temos no Brasil 3 grandes teologias que nos influenciam, com a mesma base lá da Bíblia, mas com doutrinas diferentes e teologias diferentes. Um amplo setor do catolicismo, do luteranismo hoje, e outras igrejas cristãs, se utiliza muito da teologia da libertação. É uma teologia que interpreta os evangelhos e as doutrinas em função da libertação do povo de todo tipo de opressão. Opressão econômica, opressão política, concentração de terra, etc. Tenta ler os evangelhos com a perspectiva da grande fé e do reino de Deus, mas dizendo o seguinte: o reino de Deus tem que ser concreto. Se lá Jesus saciou a fome do povo lá no tempo dele, nós temos que trabalhar para saciar a fome do povo hoje. Se Jesus curou os doentes lá no tempo dele, nós temos que curar os doentes hoje. Se Jesus libertou de demônios que existiam naquele tempo, nós temos que libertar dos tipos de demônio que existem hoje. Isso é teologia da libertação, assim simplificando um pouco. Ela não foge do Evangelho, pelo contrário, ela se enraiza no Evangelho. Ela respeita a doutrina, mas ela interpreta dessa forma. Segundo, surgiu muito forte a teologia da prosperidade. Ela não é de Lutero não, viu gente? Ela é de Calvino. Calvino achava que poucos iam se salvar. E para saber quem ia se salvar, era se ele progredia bem economicamente, financeiramente. Então daí surge a teologia da prosperidade.
Se sabe quem vai se salvar, se ele for bem economicamente, se for pobre, foi. Então também todo esse esforço para que as pessoas prosperem. Aí tu lê nos evangelhos, não consegue muita base para a teologia da prosperidade nos evangelhos. Aí a gente vê que muitos pastores e até alguns padres que defendem a teologia da prosperidade esquecem um pouco de Jesus e vão lá para Salomão. Vão buscar em Salomão o seu fundamento. Por isso é o templo de Salomão, por isso é o templo de Salomão e por aí vai. E ao mesmo tempo defende uma doutrina rígida, sabe? Uma doutrina rígida, assim, e esquecem que Salomão foi um corrupto. O primeiro comecinho de Salomão até foi bonito, mas depois a própria Bíblia vai mostrar que ele tornou um corrupto. Tinha 700 mulheres, além de 700 mulheres, ele tinha 300 concubinas, sabe? Que não eram esposas dele, mas que iam para a cama com ele. E ele oprimiu o povo. Ele oprimiu o povo. Então não é um bom exemplo para nós, sabe? A gente continua acreditando em Jesus e não em Salomão. Salomão é uma referência do Antigo Testamento. Sabedoria, etc. Muito bem. Mas como prática, horrorosa. Mas agora surgiu uma outra teologia que está tomando conta de vários setores religiosos do Brasil, que é a teologia do domínio. É criar um Estado teocrático baseado na religião para manter, para governar o país. E essa teologia do domínio, ela cria uma teocracia. O que é uma teocracia? O governo de Deus. Como Deus não está aqui para governar, os que governam em nome de Deus nem sempre fazem coisas boas, né? Se atribuem estar governando em nome de Deus. E para isso se transforma algumas religiões e alguns pastores, eles se transformam em defensores dessa teologia do domínio. Um importante desses é o tal de pastor Malafaia, que quer que a religião comande a sociedade. Olha, já teve isso na história da humanidade e não deu certo. Deu muito errado. Nenhuma teocracia praticamente foi boa, por isso que surgiram as democracias modernas, onde as religiões podem influenciar, devem participar, mas dentro de um processo democrático civil, separando religião de Estado. A religião tem uma missão na sociedade, o Estado tem outra. Inclusive, o Estado deve regular a ação das religiões para não ter dominação de uma sobre a outra entre elas. Elas também têm que se submeter à democracia. Mas devem ter liberdade de culto, devem ter liberdade de pregação, sim. Mas o Estado tem que ser um Estado laico. Estado laico não quer dizer Estado ateu, tá, gente? Estado ateu é outra coisa. Estado laico é o seguinte: na sociedade todas as opiniões são iguais, mesmo as opiniões derivadas de um livro sagrado, ou de uma doutrina sagrada, ou de uma teologia. Nós temos que levar essas ideias, e eu sou um frei, portanto, a minha base é a fé, a minha base são os evangelhos, mas na sociedade eu levo essas ideias para elas serem discutidas e debatidas. E quando assumidas por muita gente, tem uma maioria democrática, elas são implementadas, mas implementadas num Estado civil. Então a teologia do domínio é uma tentativa de voltar para trás. É engraçado, a teologia do domínio não está baseada em Jesus, porque Jesus fala do poder como serviço, como lava-pés, como servir o povo, como ajudar o povo, como organizar o povo, mas não como uma imposição. Quando quiseram fazer ele rei, ele fugiu. Pode dizer que está no Evangelho de João isso aí. Quando quiseram fazer ele rei, ele fugiu. Né? E quando o Pilatos cobrou ele, tu é rei? Ele disse, olha, o meu reino não é do tipo de vocês aqui não, o meu reino é diferente. Meu reino não é deste mundo, esse mundo de vocês aí de Roma. É um reino onde as ideias possam fluir e conquistar a maioria, e aí sim poderem ser implementadas. E nessa teologia do domínio, eles voltam a um outro personagem do Antigo Testamento. Não é Jesus, é Davi. Davi era um rei guerreiro, queria brigar com todo mundo. Passou o tempo todo do reinado dele em guerra com alguém, tá certo?
E também não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. E o caso do Urias e a sua esposa Jezabel é o pior exemplo de Davi. Porque Jezabel é uma mulher muito bonita. Um dia Davi viu ela, mandou chamar ela, porque ele era o rei, ele que sabia, né? Mandou chamar ela, teve relação com ela, e ela engravidou. E o Urias era um soldado do exército do Davi. Aí o Davi mandou chamar Urias, para o Urias ir para casa e parecer que o filho que ia nascer era filho dele. Alguém deve ter fofocado para o Urias o que tinha acontecido, e o Urias chegou, armou um barraquinho na frente da casa e não entrou em casa. Quando Davi percebeu que a tática dele não ia dar certo, o que fez? Chamou o chefe do exército e mandou botar o Urias no ponto de batalha mais difícil e que os soldados se retirassem. E sabe o que aconteceu? O Urias morreu. Aí Jezabel era viúva. E aí o Davi tomou ela como esposa. Este é o tipo de gente que querem colocar como fundamento para a teologia do domínio, trazer de volta as teocracias que nunca deram certo na nossa história. O cristianismo não propõe uma teocracia. O cristianismo propõe os valores do Evangelho para uma sociedade melhor. Então prestemos atenção, porque nós temos que começar a debater isso também, sabe? Dizer que religião e política são coisas que não se conversa sobre elas é um atraso. Nós temos que conversar sobre isso sim, com tranquilidade, com serenidade no debate das ideias. Mas eu quero dizer para vocês, eu não concordo com a teologia da prosperidade, eu não concordo com a teologia do domínio, e eu acho que a teologia da libertação ainda é um bom caminho para que a gente se oriente para ler bem os evangelhos e interpretar bem as doutrinas das nossas religiões que querem amor, fraternidade, bem-estar, bem-querença e um futuro bonito para o nosso povo.